Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações essa tarde, recebendo a professora Elaine Regis de Oliveira Araújo, bibliotecária escolar infantil em uma escola particular na cidade de Teresina, no Piauí, idealizadora do projeto Dica de Bibliotecária, no qual atua em diferentes redes sociais, divulgando literatura infantil e juvenil e auxiliando na formação de famílias leitoras. É idealizadora também do projeto Clube do Livro da Biblioteca Escolar, no qual estudantes e profissionais de vários cantos do país estudam, avaliam e discutem a literatura acerca da biblioteca escolar. Com a palestra A Biblioteca Escolar e a Formação de Famílias Leitoras, a professora abordará um relato de experiência acerca da biblioteca escolar no auxílio e formação de famílias leitoras, bem como busca refletir sobre a importância do acervo Projetos por Busca de toda a comunidade escolar participativa. Com a palavra, professora Elaine. Olá, me chamo Elaine Araújo, sou bibliotecária escolar infantil em Teresina, no Piauí, e nesse primeiro seminário brasileiro virtual de biblioteconomia, a nossa conversa vai ser sobre a biblioteca escolar e a formação de famílias leitoras. Bom, já sou bibliotecária escolar infantil há cerca de 6 anos e tenho aí desempenhado não só presencialmente, como também através das redes sociais, em especial no nosso Instagram, @Dica de Bibliotecária, onde nós fazemos uma curadoria de livros infantis e juvenis, bem como nós trabalhamos temas referentes a livro, leitura e formação de famílias leitoras. Então, com todo esse conhecimento, tanto que nós adquirimos através do presencial quanto do virtual, nós vamos poder conversar um pouco aqui, dividir com vocês os meus conhecimentos acerca dessa prática de formação de famílias leitoras, da importância do bibliotecário, do espaço biblioteca e da importância da família, da formação das famílias, para que nós possamos também formar leitores, futuros leitores, pessoas que de fato vão ser leitoras críticas, que vão poder fazer análise de texto, que vão poder entender não só a importância da biblioteca, quanto do bibliotecário, quanto do conhecimento a ser adquirido e onde adquirir esse conhecimento, perpassando então pela formação de acervos, que é tão importante nessa formação de famílias leitoras, nessa formação de leitores. Então, agradeço primeiramente aqui a companhia de vocês, bem como ao convite de todos os envolvidos, em especial na pessoa de Fernando Braga, que me fez esse convite para estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema que para mim é tão importante, porque eu acho sinceramente que se nós não tivermos bibliotecas escolares infantis ou não tivermos pelo menos essa base da biblioteca escolar, de estar trabalhando com as crianças menores, provavelmente a gente vai continuar no mais do mesmo que nós estamos vendo aí na sociedade de adultos que crescem não sendo leitores e não valorizando a cultura, não valorizando a biblioteca e o profissional. Então, espero que vocês aí, através dos comentários, dos chats, a gente possa, então, ter uma troca mais efetiva. Então, vamos lá. Bom, então a nossa primeira conversa aqui, que eu dividi em 4. Então, o nosso primeiro tema da conversa aqui vai ser a biblioteca escolar. Bom, a biblioteca escolar mudou. Isso a gente já vem lendo aí na nossa literatura há algum tempo. Há algum tempo a gente vem lendo que de fato a biblioteca escolar mudou ou que ela precisa mudar. E não é uma literatura recente, é uma literatura razoavelmente, que tem pelo menos 10 anos aí, que a gente vem lendo que a biblioteca ela precisa mudar, que a biblioteca escolar precisa de um bibliotecário com um perfil diferenciado e que a biblioteca precisa sair dessas 4 paredes. Bom, o que a gente vem vendo na prática é que isso de fato não aconteceu e que vem acontecendo, mas aos poucos e em apenas alguns lugares.
Então é muito fácil de se achar bibliotecários que trabalham em instituições que realmente ainda não abraçaram a biblioteca, que tem, por uma questão de lei ou por uma questão de pedagógica, porque entende que tem que ter, mas não valoriza exatamente esse espaço. Então, nós temos também essa questão da própria comunidade ainda ser uma comunidade não leitora, que reunido então a instituição junto com essa comunidade não leitora, junto com um perfil de bibliotecário que também não consegue se sair muito bem com essa falta de recurso, com essa falta de abraço da comunidade acerca da biblioteca. Então nós reunimos então várias questões aí do porquê as bibliotecas, por mais que se entendam que elas precisam mudar, elas não vêm tendo tantas mudanças assim. E às vezes o que parece é que a gente dá 2 passos para frente e logo tem que dar um passo para trás. E olhe lá se não for o contrário, é 2 passos para trás para apenas 1 para frente. Então a gente está vendo na prática que as coisas continuam complicadas, mas que há uma série de eventos, uma série de poderes externos que acabam aí nos fazendo ter essa sensação de que as coisas não estão caminhando. Porém, o que a gente pode estar vendo aí durante essa quarentena, né, esse distanciamento social, que nós tivemos então aí nas redes sociais, os bibliotecários cada vez mais presentes, e a gente pôde ver então que muitos bibliotecários eles já vêm conseguindo sim expandir as suas atividades, exercer a sua profissão de uma forma mais ativa, proeminente, digamos assim, de uma forma que realmente a comunidade veja seu potencial, que valorize o seu trabalho, e isso é muito importante para toda a comunidade. Eu tenho certeza que isso eu digo a comunidade bibliotecária, né? Porque muitas vezes a gente acha que essa questão envolvendo a nossa profissão, muitas vezes só acontece comigo, que às vezes com um colega é mais fácil, e não, todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com cultura, na verdade, a gente acaba passando de fato por essas questões. E algumas pessoas, ela realmente pega aquele não, ela guarda no bolso e vai atrás do sim, e aquele sim ela faz valer muito a pena. Então, o que a gente tem visto, né, em especial aí que as redes sociais estão conseguindo mostrar um pouco mais para a gente, o que a gente antes só via através de eventos de bibliotecários ou então de artigos científicos, mas que não era algo assim tão... como eu posso dizer, algo tão presente, algo ali tão no momento que acontece, sabe? A gente acaba acompanhando, então, um bibliotecário com o seu dia a dia, que nós temos, então, cada vez mais bibliotecários assim, e que acaba, então, por fazer com que outros bibliotecários se sintam convidados a trocar ideias, a tentar também trazer para o seu local de trabalho aquelas ideias que às vezes não precisa de recursos financeiros, mas que podem fazer toda a diferença, né, nessa comunidade em que ele vive, em que ele atua. E algo que a gente tem que ter bastante em mente é que a biblioteca escolar, se ela não mudou, ela precisa mudar. E isso eu digo às bibliotecas que têm bibliotecários, as bibliotecas que não têm bibliotecários, a gente precisa se apresentar, a gente precisa estudar, a gente precisa falar de igual para igual com os professores, com o pedagógico, com a direção da escola. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa estudar, a gente precisa ser o bibliotecário ativo, proativo, que de fato ele entenda o seu papel, que ele entenda, que ele busque entender a comunidade a que ele serve, para que ele possa sim levar
essas atividades da biblioteca para fora dessas quatro paredes, porque a gente entende hoje que para ser um profissional ativo, para ser um bibliotecário ativo, para que seja uma biblioteca ativa, os serviços precisam sair da biblioteca escolar. Elas não podem mais estar apenas naquele quadrado. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão de que eu tenho que servir aos alunos, mas também tenho que servir aos professores, me colocar à disposição dos professores, realmente fazer uma parceria. E por mais que a gente venha falando isso, a gente sabe ainda que há dificuldades, mas a gente precisa transpassar essas barreiras. Então a gente precisa da parceria com o professor, de estar inserido cada vez mais, de estar nos colocando à disposição, bem como de levar à direção cada vez mais atividades que possam abranger o maior número da comunidade escolar, né, uma maior porcentagem da comunidade escolar. E também a gente precisa entender que o nosso papel é de fazer atividades, de fazer ali a biblioteca abranger essa comunidade externa também. A gente precisa entender que, em especial nesses anos iniciais, se eu não formo as famílias leitoras, provavelmente eu não vou conseguir formar um leitor efetivo, porque a escola sozinha ela não dá conta. Então, se na biblioteca eu não faço atividades no qual os pais sejam convidados a participar, que não se sintam abraçados e à vontade para desfrutar das atividades, dos serviços da biblioteca, dos serviços do bibliotecário, provavelmente essa família vai continuar sendo aquela família que deixa na mão da escola a formação do seu filho leitor. E a gente sabe que isso não dá certo. E muito raramente a criança, de fato, vai se tornar leitor se somente na escola tiver esse estímulo. É preciso que a gente possa fazer atividades que possam incluir também os pais, de que possa, pelo menos bimestralmente ou semestralmente, ter essa conversa com os pais, de trazê-los, de fazer atividades voltadas para eles, como, por exemplo, palestras, como, por exemplo, atividades nos quais eles possam participar com as crianças, que as escolas estejam com as portas abertas para receber esse público. Em especial, eu pude notar isso na biblioteca que eu trabalho, que nós temos então uma biblioteca que ela fica na entrada e saída da instituição. Então, os pais eles têm acesso direto à escola, à biblioteca, tanto no momento da chegada, né, naquele momento que às vezes chega um pouquinho mais cedo, então eles podem ir com as crianças para a biblioteca e ficar um tempinho lá enquanto não dá o horário de entrada, bem como no momento da saída, os pais podem ficar por lá ou pegar as crianças e irem para lá também, tanto para fazer leituras, quanto para se divertir, quanto para fazer a escolha de um livro para levar emprestado. Infelizmente, nesse momento aí de quarentena, então, a gente não está podendo ter esse tipo de atividade, mas foi algo que realmente fez toda a diferença na formação de leitores, e isso a gente pôde perceber que quando as famílias se sentiram incluídas nas atividades da biblioteca, elas cada vez mais estimulavam mais as crianças a serem leitoras, a pegar livros emprestados, porque também eles entenderam a importância desse espaço biblioteca, eles viram a qualidade do acervo, então isso foi muito, muito importante. Vamos entrar agora na parte específica sobre o perfil desse bibliotecário. O que eu entendi que eu precisava melhorar para que eu pudesse exercer esse papel de mediador, de formador de famílias leitoras, de formador de leitores, né, de uma forma mais efetiva. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é se autoavaliar constantemente e sempre. A gente precisa ter em mente de que
O que a gente está fazendo, ele pode, por melhor que nós estejamos fazendo, a gente sempre pode melhorar. E é essa busca constante por melhorias nas nossas atividades oferecidas que farão toda a diferença na prestação dos serviços da biblioteca e, obviamente, quanto melhor nós prestamos os serviços, mais a comunidade percebe a nossa importância e mais ela nos valoriza, e isso é muito importante. Então, vamos lá. O que eu entendi após essa minha autoavaliação? Que eu precisava ter um conhecimento pedagógico mais efetivo e, por isso, eu fui atrás de muita leitura pedagógica, de muita conversa com professores, para que eu pudesse ter, então, esse diálogo, como eu disse na nossa primeira fala, de igual para igual. Que eu pudesse entender exatamente o que os professores estavam precisando para melhorar as suas atividades, bem como eu poderia ajudar mais efetivamente nessa mediação. Bom, como eu trabalho com formação de leitores, eu preciso ter também esse mesmo conhecimento de alfabetizar, de quais os livros são melhores, quais a qualidade de avaliação do acervo, ele passa a ser muito mais importante. Por quê? É nessa primeira fase da vida que eles vão ter ali esse primeiro contato com os livros. Então, se os livros não forem interessantes, provavelmente eles não vão querer tanto ter esse contato, não vão querer continuar tendo esse contato. Então, lá na parte de formação de acervo, a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas então, tendo então estudado esse meu perfil, vendo que eu precisava ter um diálogo com os professores, eu precisava desse conhecimento maior acerca do meu acervo e acerca das conversas pedagógicas, para que eu pudesse ter uma troca melhor com os professores e para que eu pudesse mostrá-los que eu também tinha o mesmo conhecimento que eles, ou pelo menos que eu tivesse uma melhor noção. Eu precisei então estudar cada vez mais, e é um estudo contínuo, assim como os professores o fazem. O bibliotecário, ele precisa também ter em mente que ele precisa estar em constante estudo, então é algo que ele precisa estar observando num diálogo com os pais, num diálogo com os professores, enfim, para ter um diálogo com toda a comunidade escolar e principalmente ali na mediação com o aluno, que está nessa fase de se tornar leitor. Então é muito importante esse conhecimento pedagógico. Outro conhecimento que eu me autoavaliei e vi que também seria interessante ter seria a questão da tecnologia. Bom, a gente vem cada vez mais vendo, em especial no ano passado, em 2020, a gente viu que as tecnologias são de fato muito, muito importantes. A gente precisa sim estudar tecnologias, a gente precisa sim entender o básico do básico, mas não só o básico. Se a gente já sabe o básico, que a gente procure saber além, mas que a gente tenha esse conhecimento para quando a gente precisar. Cada vez mais a educação ela vem sendo automatizada, e os livros, como já se sabe, os livros ele vem sempre brigando ali com as tecnologias nesse chamar a atenção do aluno, né, do que é mais interessante para ele, principalmente porque estamos, as crianças em geral, elas estão nessa fase de querer algo mais atrativo, mais atraente a elas. Então, muitas vezes aí os videogames, as tecnologias, elas chamam bastante atenção. E o bibliotecário, tendo esse conhecimento, ele pode sim usar essa ferramenta a seu favor. Então, eu acho que o uso das tecnologias, como através de smartboards ou de jogos interativos, até mesmo aí para quem passou o ano passado sendo bibliotecário escolar, ele percebeu que o uso das tecnologias através de jogos, através de disponibilização de livros interativos, fez e faz
toda a diferença nessa mediação. Não que a gente tenha que brigar de igual para igual com tecnologias, mas que a gente possa aprender a fazer uso dessas tecnologias a nosso favor. E até mesmo é algo que serve ali até mesmo para um diálogo com os leitores. A gente sabe que os jovens, eles se sentem mais atraídos, digamos assim, por pessoas que demonstrem conhecimento acerca do que eles conhecem. Então, quando você pode efetivamente ter uma conversa com um pré-adolescente, com um adolescente, com uma criança, sobre temas que sejam interessantes a eles, obviamente o seu laço afetivo com aquela criança, com esse leitor, com esse futuro leitor, ele vai ser muito mais efetivo do que antes, que você só tentava conversar sobre um tema que ele não tinha tanto interesse assim. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento maior sobre o seu leitor, do que ele gosta, né, aquela conversa do que ele gosta, do que ele não gosta, de como você pode ter mais efetivo esse diálogo com eles, de como a partir daí você consegue então tentar adaptar os seus serviços para cada leitor, sabe? Porque isso faz toda a diferença de você entender que uma criança gosta, por exemplo, de tecnologias, e você consegue então tanto mais livros, quanto você consegue, como a gente já sabe que muitas crianças gostam de videogames, de algo interativo assim, a gente pode trazer palestras com profissionais dessa área, pessoas que sejam ali da nossa região, que tenham nome de destaque, né, que tenham um destaque naquela profissão ou naquele trabalho. A gente pode então estar trazendo para que haja um diálogo, para que a gente possa aprender também, que a gente possa procurar cursinhos nessa área. Então é bem interessante que a gente possa se especializar no que os alunos esperam que a gente tenha conhecimento, para que a gente possa melhorar esse diálogo com eles. Então é muito importante que a gente faça isso também. Então, nós já temos aqui a questão pedagógica, temos então as tecnologias e também um conhecimento que eu acho que é muito, muito importante para o bibliotecário, talvez o maior de todos, que é esse acolhimento, de como o bibliotecário se coloca para acolher, para receber essas pessoas que frequentam a biblioteca ou que não frequentam, poderiam estar frequentando. Então, como o bibliotecário está recebendo essas pessoas? É muito importante que o bibliotecário ele procure também conhecimentos acerca dessa interpessoalidade, de como ele pode melhorar essas conversas, como ele pode melhorar o seu diálogo com a comunidade, isso através de um sorriso, de um acolhimento mais efetivo, de realmente procurar as famílias para conversar, de se tornar amigo, não só dos leitores, mas também, isso perpassando pelas duas habilidades que eu já falei. Então, através das tecnologias, eu consigo também conversar com o professor melhor, eu consigo ajudá-los, eu consigo ajudar o aluno, eu consigo conversar melhor com o aluno, eu consigo conversar com as famílias através desse meu conhecimento pedagógico, onde eu vou poder explanar, né, o melhor sobre uma dica de livro, uma curadoria ali para livros sobre alfabetização ou sobre algum tema que as crianças possam estar com dificuldade, ou mesmo para a leitura literária, uma leitura leve, de poder falar sobre a importância desse contato dos pais com as crianças no momento da leitura em família. Então, é muito importante esse acolhimento, esse servir, em que você possa aprender a servir, a se colocar nesse papel de que eu estou bibliotecário, eu sou servidor, né? De que a gente possa nos ver
que a cada vez que a gente estuda mais, a cada vez que a gente busca mais conhecimento, é uma forma também de colocar para a comunidade, de servir melhor os nossos serviços, e não adianta nada eu ter conhecimento, de querer fazer muita coisa, se eu não sei acolher. Então, o acolhimento, né, junto os nossos conhecimentos aliados ao acolhimento, a essa simpatia que exala do profissional, de que as pessoas que passam pela gente possam nos ver como uma pessoa que realmente é interessante ter uma conversa, que sabe que no momento que precisar aquela pessoa vai ser bem recebida. Isso é muito importante. De que as portas da biblioteca estejam abertas para que as crianças possam se sentir na biblioteca o local de acolhimento, de que no momento de precisão aquele local seja o local que ela vai ser bem recebida, bem como a família também. Então vamos para o próximo tema. Bom, a nossa conversa agora vai ser sobre a mediação da leitura para além da biblioteca escolar. Bom, agora nós vamos adentrar numa área que eu gosto bastante, numa seara ali que realmente me instiga mais, que é sobre a formação das famílias, né? Formação de famílias leitoras. De como eu posso ir além, como eu posso trazer essa comunidade para mais próximo, para a leitura, para a pesquisa, para o conhecimento. Como eu posso trazer essas pessoas que mal frequentam a escola, né, que frequentam ali em um tempo reduzido, muitas vezes apressado, de como eu posso trazer essas pessoas para fazerem parte dessa comunidade escolar no qual eu atendo. Porque é muito fácil eu dizer que eu tenho que formar famílias leitoras, eu tenho que formar leitores, tá, mas como é isso na prática? Então é sobre isso que a gente vai conversar agora. Bom, a formação de famílias leitoras, no meu caso, foi algo muito natural, porque, como eu disse, a biblioteca que eu trabalho, ela fica na entrada e saída, então eu recebo esses pais e eu comecei a dialogar com eles, né, ter essa conversa, de buscar essa conversa acerca dos livros que estavam sendo emprestados, de como eles estavam ali avaliando o nosso acervo, de como a leitura estava sendo feita, porque muitas vezes os pais falavam que a criança não estava gostando da leitura, por mais que ele levasse as histórias e que ele, adulto, gostasse das histórias, a criança não estava se sentindo atraída, né? Ela realmente não estava querendo ser leitora, ele não estava querendo continuar esse hábito de ficar pegando livro na biblioteca e tarará. Então, foi um dos motivos, então, do nosso primeiro evento, que foi fazer uma atividade voltada para as famílias, que foi, a gente chamou, então, a nossa contadora de histórias, e eu sentei com ela e disse assim, a gente precisa fazer com que as famílias tornem as leituras mais atraentes para as crianças. Eles precisam também de técnicas de contação de história, para que eles se soltem, para que eles se lembrem de como era bom essa leitura e de como eles podiam incrementar essa leitura, né, fazer essa mediação de uma forma mais parecida, digamos assim, com o que a gente fazia no momento da contação, tanto em sala de aula quanto na biblioteca. Porque muitas vezes os pais que falavam que as crianças não estavam gostando da leitura, eles me confidenciavam que a leitura que eles faziam era uma leitura simples, curta e direta. Então eles pegavam o livro, lia ali o título, já passava a primeira página, já começava a ler e iam direto até terminar. Então eles não faziam vozes, eles não faziam referências a algo que a criança conhecia,
muitas vezes eles levavam histórias, eles liam as histórias sem prestar atenção na história, então muitas vezes eles devolviam o livro e no momento que iam conversar comigo, era o momento que eles descobriam o tema. Vejam só, eles vinham descobrir o tema do livro que eles tinham lido na noite anterior numa conversa comigo, que era o momento que eu falava, tá, mas esse livro trata sobre tal coisa e tal, você conseguiu conversar com a criança sobre isso? E aí os pais, nossa tia, mas eu nem tinha percebido que era sobre isso, que a história se tratava. Então, eu conversando com a nossa contadora de histórias, ela pensou então a gente pensou então juntos nessa atividade de fazer um curso de contação de história para pais e responsáveis, no qual a gente deixou realmente bem aberto para que qualquer pessoa da família pudesse vir, né, a esse evento. Então nós tivemos mães, pais, avós, tias e tios que contavam a história para as crianças, né, que faziam essa mediação com livros em casa. Então nós tivemos uma participação muito boa dessas famílias e as famílias vieram então à escola. Nós tínhamos então a nossa contadora de histórias que ofereceu esse curso. Nós tínhamos então vários artifícios ali, a gente tinha livros, a gente tinha objetos, a gente tinha instrumentos musicais, a gente tinha coisas que tinha-se em casa. E a gente então fez ali uma mini palestrinha rápida sobre a importância dessa incrementação, né, de incrementar a contação de histórias em casa, e muito, muito engrandecedor, tanto para eles, quanto para nós que vimos que aqueles pais, eles estavam realmente dispostos a perder um pouco da vergonha, passaram então a entender que o momento da leitura tinha que ser prazeroso, não só para a criança, mas para eles também, para que eles pudessem se lembrar daquele momento, para que a memória efetiva que fosse então relembrada daqui a alguns anos, que pudesse ser um momento especial para ambos, e não só um momento rápido, um momento de qualquer jeito, mas que seria um momento que não seria apenas lembrado como um momento cansativo do dia. Nossa, eu tenho que fazer ainda isso, eu ainda tenho que ler uma história para o meu filho. Então, que pudesse ser assim, nossa, eu vou contar uma história para o meu filho. Então, que pudesse ser um momento que o celular fosse deixado de lado, de que a atenção estivesse focada somente na criança ou nas crianças, e que fosse divertido para todos. Então, eles puderam pegar coisas em casa que pudesse ali incrementar aquelas histórias, e realmente fez toda a diferença, tanto que até hoje esse curso já tem 2 anos, porque foi em 2019, e estamos então em 2021, e nesse retorno das aulas presenciais, muitos pais falam, né, que querem ter esse curso de novo, que agora já falaram para outros pais e que querem fazer de novo, para que possa, então, agora que a criança está um pouco maior, né, um pouco mais velha, eles possam agora ter outras técnicas para poder continuar despertando esse prazer de leitura, esse prazer da pesquisa com essas crianças. A gente também, além de ter esse trabalho com a contação de histórias, né, com a contadora de histórias, a gente também teve, então, palestras de escritores, que no caso foi a Emília Nunes, a gente convidou durante a nossa semana literária, no qual essa escritora que trabalha com formação de leitores, né, que ela é uma mãe que lê, né, esse é o Instagram dela, mãe que lê, que ela tem essa experiência de, enquanto mãe, né, qual a importância da leitura na vida dos filhos dela, das diferenças, né, que ela notou, e de quais foram as técnicas que ela usou, né, do que ela aprendeu através dessas leituras com os filhos dela. Então, ela tem livros muito bons, então as crianças, a gente adquiriu os livros antes, a gente foi apresentando para a comunidade recebeu muito bem. Então logo a gente viu esse abraço, né, aos livros da Emília, logo a gente chamou ela também para dar uma palestra.
E nessa palestra ela falou sobre a importância dos livros na criação das crianças e, obviamente, da parceria dos pais, da responsabilidade dos pais nessa formação de leitores, né, o que a leitura poderia trazer, né, como um diálogo com as crianças, como a melhoria desse diálogo, de como os pais poderiam aproveitar esse momento. Então foi muito, muito enriquecedor a gente ter essa noção da importância de trazer os pais, né, para dentro de uma forma mais efetiva, enquanto eu apenas conversava e fazia algumas atividades, porque antes a gente já fazia alguns eventos. A partir do momento que eu recebi os pais sempre questionavam: tia, eu gostaria de estar mais... de ser mais ativo na educação dos meus filhos, não só fazer tarefa, mas eu queria ficar também com a parte boa, eu queria participar de atividades, porque as crianças, por exemplo, sempre chegam em casa falando de como a história que foi contada pela tia Thalita hoje foi legal e tal, mas aí eu queria ter esse momento com elas também. E a partir daí a gente começou a fazer atividades de contação de história bimestralmente, que a gente recebia as turmas com os pais no horário da saída. Então, às vezes, as crianças saíam 10, 20 minutinhos mais cedo, né, uma vez na semana, e aí as famílias iam com as crianças e era sempre lotação, a biblioteca não tinha espaço para caber, tanto que às vezes a gente tinha que fazer 2 sessões, porque os pais abraçaram realmente essa situação de estar com as crianças, de, na hora que terminar a contação de história, de escolher um livro. Tanto que antes a escola não tinha bibliotecário, a questão do empréstimo, né, os números do empréstimo chegavam a 50 por dia, e a partir da minha entrada, né, e com essas atividades a gente passou para 300 empréstimos por dia. Então aqui entra então a importância também não só de ter todas essas atividades à nossa disposição, da gente poder abraçar mais essa comunidade externa, mas também entra a questão do acervo. Então esse vai ser o nosso próximo tema. Bom, o nosso tema agora é o acervo e a formação de leitores. Bom, a gente já entendeu então que a biblioteca passou a ter essa importância de sair das 4 paredes, do bibliotecário ter esse perfil não só de cada vez estudar mais, mas também ser mais ativo e proativo. E temos também a questão de que a formação de famílias leitoras, ela depende também da nossa concepção de poder abraçar mais essa comunidade externa. E quando eu digo externa, porque essa comunidade que não está sempre ali, né, não está sempre dentro da escola. Então, os alunos muitas vezes frequentam com as turmas, muitas vezes os professores a gente consegue ter contato, a própria direção às vezes a gente consegue ter contato, mas essa família externa nem sempre a biblioteca ela recebe exatamente os pais dentro do espaço biblioteca, né? Então é muito importante que a gente possa entender isso. Mas para ter uma formação de leitores e formação de famílias leitoras mais efetiva, a gente precisa de uma formação de acervos mais condizente com o nosso público, com a nossa realidade. Bom, isso então entra nessa questão de que a gente entende que a formação de acervos ela é muito, muito importante. É um dos conhecimentos mais importantes que um bibliotecário pode ter. Bom, então, a gente entende que escolas públicas em especial, ela depende muito de livros que são doados, né? De livros que chegam através da comunidade, através do governo, através de algumas atividades, e que ela nem sempre pode escolher, o bibliotecário, no caso, nem sempre pode escolher os livros que recebe. Então, muitas vezes, esse acervo que ele tem acaba não sendo um acervo interessante, ou pelo menos assim, que não tenha tantos livros, tantas obras que sejam interessantes ao aluno, a professores, né, à própria comunidade. Então,
nessas questões a gente pode, então, ter um pouco mais de cuidado em relação às obras e como trabalhar com essas obras. E bem como a gente pode também ter em mente aí em quais formas de adquirir um acervo com uma maior qualidade. Isso a gente pode, então, perpassar pelas atividades de troca-troca literário, no qual a gente pode disponibilizar alguns livros da biblioteca para que possam ser trocados com alunos. A gente pode também participar através de barraquinhas, através de atividades externas, internas ou externas com a escola, para que a gente possa adquirir o próprio acervo. A gente também pode buscar parcerias com instituições que disponibilizam livros de forma gratuita, como a Dorina do Will, né? Assim como outros institutos, a gente pode tentar entrar em contato, ou mesmo editoras, autores, a gente pode tentar entrar em contato com essas pessoas e instituições para que a gente possa também estar conseguindo ali, né, ter algumas dessas obras. E é aquela coisa, o não a gente já tem. Então, muitas vezes mandar um e-mail ou ter uma troca mais efetiva ali através de uma rede social, através de um e-mail, através de contato com os próprios autores, muitas vezes pode ser interessante para a instituição da gente receber, né, alguns livros novos, bem como através de determinadas atividades que também o bibliotecário pode desenvolver. Sabemos bem que nem sempre isso é possível, então muitas vezes a gente tem que aprender a utilizar essas atividades, aliás, a utilizar esse acervo da melhor forma possível, adaptando o que a gente tem para que a gente possa oferecer o melhor serviço. Então, a gente tem que aprender a avaliar o nosso acervo, a conhecer o nosso acervo, principalmente esses acervos que eles não mudam tanto. Então, muitas vezes tem obras que estão lá na estante, que são obras que a gente pode trabalhar, uma infinidade de atividades, mas que o bibliotecário, por não ter esse olhar não treinar esse olhar, né? Não treinar esse olhar assim mais ativo, de olhar um texto e poder ver todas as vertentes que ele pode nos oferecer, as atividades que você pode exercer com ele, interno e externo da biblioteca. Então é muito importante que a gente treine esse olhar para o nosso acervo quando a gente não tem essa opção de realmente adquirir obras, de que a gente tem sempre as pessoas assim, a comunidade e o governo, a gente acaba ficando à mercê deles. Então é muito importante que a gente aprenda a avaliar o nosso acervo e fazer o uso dele da melhor forma possível, bem como, claro, aprender a usar também livros, né, e-books, livros digitais, e-books, para que a gente possa, a gente sabe que temos então a biblioteca virtual, né? Tem várias bibliotecas virtuais aí, temos o domínio público que tem livros de forma gratuita que a gente pode adquirir essas histórias, fazer adaptações, fazer atividades com os alunos com essas histórias, né? Para aquelas bibliotecas que fazem esse tipo de atividade, ou para que a gente possa estar oferecendo à nossa comunidade, tanto a alunos quanto professores, quanto a comunidade externa, né, esses livros virtuais que estão aí de forma gratuita e que a gente pode ter contato. Então, é bem interessante que a gente aprenda a ler um texto e avaliar todas as suas possibilidades de uso para a biblioteca. Então, e quando a gente tem essa oportunidade de adquirir, a importância da gente conhecer esse texto e de saber as possibilidades que ele vai ter, ele ainda é mais forte ainda, porque a gente sabe que biblioteca nenhuma ela tem um acervo ilimitado, então a gente precisa fazer as escolhas muito bem feitas, a gente precisa fazer uma avaliação constante do nosso acervo para que a gente possa ter conhecimento do que está sendo emprestado, do que não está sendo, do que é interessante adquirir,
de que a gente possa ter esse cuidado de não colocar sempre o nosso julgamento. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre a gente consegue tirar o nosso da reta, mas muitas vezes a gente acaba querendo adquirir um livro só porque a gente achou interessante, mas às vezes aquele livro não está saindo. Aquele livro, por mais que você tenha trabalhado ele de outras formas, você tenha explorado ele bastante, assim mesmo as crianças não têm gostado, os leitores não têm gostado de levar emprestado, ou os professores de adquirir. Então é muito importante que a gente se coloque também nessa situação de que o nosso gosto ele não deve estar à frente do que a nossa avaliação da comunidade, do nosso acervo esteja sendo feito. Então é muito importante que bibliotecários eles passem a compreender a formação desse acervo de uma forma mais específica, mais direta, de qual é a importância de ler uma obra em especial em biblioteca escolar, que a gente possa adquirir obras que, de fato, eles vão somar com a educação das crianças, que ele vá somar com a formação literária dessas crianças, porque a gente tem que entender também que eu não posso ter sempre paradidáticos, eu não posso ter sempre livros com moral, eu não posso, em especial para crianças, tá, gente, que é o público que eu mais trabalho. Muitas vezes, quando a gente está apresentando o livro a uma família, muitas dessas famílias acabam chegando com uma proposta de dizer assim: tia, eu quero um livro que fale sobre isso. E a gente apresenta um livro que vai falar sobre aquele tema, mas ele não fala de uma forma direta, ele fala de uma forma que a criança entenda o contexto, que a criança entenda a situação, mas que não é algo que tipo, se você não fizer isso, vai acontecer isso, sabe? E muitas vezes a gente acaba, por não ter essa avaliação de acervo, não ter esse conhecimento do acervo, a gente acaba caindo nessas armadilhas de achar que a criança vai sempre achar, o leitor, ele vai sempre achar interessante histórias que sejam condizentes com a educação, que porque é biblioteca escolar eu só tenho que ter livros paradidáticos, ou livros que vão ter moral, ou livros que vão cair no vestibular, livros que sejam realmente que vão para a formação acadêmica, né, a formação escolar desse aluno. E não, eu entendo muito que a biblioteca, ela, para mim, ela é um local Suíça, digamos assim, chamou muito de Suíça, que é um local neutro. Ela, há tempo que serve como a fonte inesgotável da pesquisa, onde o aluno vai aprender a pesquisar, onde o aluno vai ter acesso a livros para estudar para a sua prova, ou para o Enem, ou para um concurso, ou seja, lá o que ele estiver fazendo, é também aquele local onde a criança que está cansada, a criança que está mentalmente cansada de tudo, dos estudos, da obrigatoriedade, ela vai para lá para se divertir, ela vai para lá para um momento de lazer. Então eu preciso ter no meu acervo também essas obras que vão acariciar, que vão acolher, que vai ser um momento no qual a criança vai entrar, vai pegar um livro, vai se sentar no chão ou na mesa, vai se sentir à vontade. Eu não estou lendo para uma atividade, eu não tenho que me esforçar para entender exatamente o que está escrito aqui, eu não tenho que me esforçar exatamente para que quando eu terminar alguém vai me fazer uma pergunta. Então eu acredito muito na literatura com esse poder, e que a gente tem que ter esse conhecimento não só dos nossos alunos, da nossa comunidade usuária, mas também do nosso acervo, de quais livros vão ser mais interessantes para ter
né, no nosso acervo, para que possa suprir essa necessidade também, essa necessidade do momento de descanso mental, desse momento que a criança possa, né, que o leitor possa adquirir essa obra e sentar para ler. Simplesmente ele vai sentar e vai conhecer aquele autor e que pode ou não vir conversar comigo sobre aquela obra. Muitas vezes o silêncio dele é também acolhedor, né? Muitas vezes o silêncio do aluno ele me diz mais do que o que ele fala. Muitas vezes um aluno que sempre volta na hora do recreio e que ele vai pegar um livro para ler sempre, senta ali escondidinho e vai sentar para ler, muitas vezes eu vou entender que aquele livro ali é um livro que ele realmente gostou, que ele realmente está gostando da leitura e que é um livro que eu posso ter outros iguais, no momento que ele terminar aquele eu posso oferecer outro. Então é muito do enxergar e entender esses silêncios, ou mesmo de uma forma com jogo de cintura, a gente poder conversar com essas crianças sobre essas leituras, de poder ali fazer uma curadoria rapidinha, de dizer ali os livros, eu também gosto desse livro, eu acho interessante aquele trecho tal. Então é muito interessante ali aquele diálogo que muitas vezes acontece ou não, mas que você possa ter a sua formação de acervos focado nesses silêncios também, focado também nesse aluno que vai frequentar a biblioteca somente para ler algo que ele gostou, tá? Então, é muito importante que o bibliotecário ele tenha conhecimento dessa formação de acervo. Então, agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, que a gente precisa, então, principalmente quando a gente não tem essa verba, a gente não tem, muitas vezes, formas de aquisição interessantes, a gente está sempre ali à mercê do que o governo, o que a comunidade externa vai nos oferecer. Então, para isso é muito importante que você tenha uma política de formação, que você tenha um documento, que você possa buscar pessoas dentro dessa comunidade escolar que possam te auxiliar, que você possa explicar a direção, a importância desse documento, que é para quando você puder, para você aceitar ou negar o recebimento de um livro, que você possa ter esse documento para que tenha uma comprovação, em especial pelas pessoas que assinaram, que fizeram o estudo junto com você. É interessante que tenha a participação da direção, do pedagógico, de psicólogos, caso a sua escola tenha, que você possa ter também um aval de leitores, né, que sejam efetivos dentro da biblioteca. E com a ajuda desse documento, ele vai te nortear, ele vai te dar a exata noção para onde você deve ir, o que você pode fazer, como você pode receber ou não determinadas obras. Então é muito importante, por exemplo, eu estou precisando eu estou precisando de doação, e aí muitas vezes chega um livro que realmente não vai ser interessante para a tua comunidade, e aí você não quer dizer não, porque às vezes é de um professor, às vezes é do governo, não sei, e aí chega um determinado livro e você não quer aceitar, ou então muitas vezes você gostaria de aceitar determinado livro, mas que alguém acabou censurando. Então, através daquele documento, você pode ter um embasamento melhor para dialogar sobre essa situação. Então é muito, muito, muito importante que todas as bibliotecas escolares elas tenham esse documento, né, essa política de formação de acervos, e que os bibliotecários entendam não só a importância desse documento, como a importância de conhecer esse documento, de buscar pessoas dentro da instituição para ajudar a respaldar esse documento também. Como eu já disse, para que no momento de que você possa fazer, em algum momento você possa fazer uso dessas informações ali constantes. E outra coisa, é muito importante que o bibliotecário ele tenha esse esquema, digamos assim, muito pronto, muito nítido, porque isso vai evitar que ele perca tempo com muitas outras coisas.
E nisso tudo, além da política, é importante que o bibliotecário conheça livros. Como que eu posso conhecer livros, Alane, se os livros que eu tenho, os da biblioteca, eu só consigo conhecer aqueles, eu não consigo ir além? Pronto. Para você ter noção de livros, você não precisa exatamente ter apenas contato com os livros do seu acervo. Você pode buscar através de visitação a livrarias, visitação a bibliotecas, bibliotecas públicas, comunitárias da sua cidade. Vá conhecer novas obras, folheiem os livros, aprendam a ver livros, aprendam a ler livros, vendo a riqueza de detalhes, vendo a riqueza das informações, se são informações realmente coerentes, se estão de acordo com a ortografia vigente, né? Vamos então verificar em livrarias quais são os livros que estão sendo mais vendidos, isso livrarias livrarias físicas ou virtuais. Vamos verificar quais são os livros que estão sendo mais vendidos, quais são os conteúdos desses livros, porque isso também é importante no momento ali de você poder indicar, olha, se você gostou desse livro, talvez você goste desse, que tem ali uma sinopse parecida, então é bem interessante, né, que você possa também ter essa noção de conhecer os livros, tanto do seu acervo quanto de fora deles, para que você possa dialogar. É também uma forma de você ajudar os professores, de dizer, olha, o livro que pode te ajudar é esse aqui, a gente não tem na biblioteca, mas eu sei onde encontrar, tem numa livraria física ou tem numa livraria virtual. Aprendam também, e isso vai estar dentro também em relação à política de desenvolvimento de coleções, aprendam também a ver as instituições onde você possa adquirir livros. Quais são as empresas que podem te ajudar com descontos, que possam te dar a documentação necessária, porque a gente sabe, por exemplo, que a Amazon ela tem os valores muito bons, mas ela não oferece CNPJ, então se você compra, vem no teu CPF direitinho, mas se você vai comprar para a sua instituição, ela não vai vir no CNPJ. Então é muito importante que você possa ter nesse documento lá da sua política, você possa então ter essas empresas, ter uma lista ali de empresas que você pode ter certeza e pode confiar, representantes. Outra forma também de conseguir livros novos é você ter contato com representantes. Muitas vezes representantes eles fazem doação de livros. Então é outra forma de você conseguir também. E é uma forma de que quando você vai adquirir, que você possa então fortalecer através da compra com esse parceiro que lhe ajudou em outras questões, que possam te dar dicas também. Geralmente hoje esses representantes de livrarias, eles também têm conhecimento de muitos livros acerca de vários temas, então você pode também ter esse contato com representantes de uma forma que pode te auxiliar e muito no seu trabalho. Bem como de fazer cadastro em editoras. Hoje em dia, praticamente todas as editoras têm sites e eles oferecem, né, a maioria delas oferecem um cadastro para professores e bibliotecários. Se lá não tiver o nome bibliotecário, você pode mandar um e-mail para essa empresa, que eles vão te mandar um e-mail com os dados para cadastro, e você pode fazer o cadastro. Muitas vezes eles te dão acesso à livraria virtual deles, então você tem acesso a todos os livros dessa instituição, no qual você vai poder conhecer sobre temas, sobre autores, sobre, enfim, vários assuntos. Você pode estar lá conhecendo melhor esses livros e de repente até formando aí montando a sua desiderata. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento não só do nosso acervo, mas também de outras possibilidades de livros que possam um dia fazer parte ou que vão melhorar aí o nosso contato com pais, com professores, com toda a comunidade escolar. Então, gente, eu acho que foi essa a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham, então, absorvido bastante informações. Peço, então, que dúvidas, qualquer comentários, enfim, qualquer coisa que vocês queiram dizer, deixem aí nos comentários que a gente vai trocando ideia, então.
E convido vocês tanto a seguir, né, o nosso canal, né, aqui no YouTube, Dica de Bibliotecária, que a gente vai trabalhar então com temas relacionados à biblioteconomia, quanto também com a curadoria de livros infantis e juvenis e formação de famílias leitoras lá no Instagram, que também se chama Dica de Bibliotecária. E que a gente possa cada vez mais ter eventos como esse, no qual a gente possa divulgar e dividir o nosso conhecimento prático e que a gente possa somar cada vez mais com os novos profissionais e com profissionais que estão aí atuando e que muitas vezes se veem perdido, né? A gente se sente perdido também. Muitas vezes a gente se vê no momento que a gente não sabe como sair, né, daquele momento. A gente quer fazer algo, mas a gente não sabe como, e muitas vezes numa troca com um colega a gente acaba descobrindo aí, né, tendo uma luz no fim do túnel. Então é muito importante que a gente possa ter essa troca, que a gente possa cada vez mais ter essa disponibilidade, tanto de oferecer conhecimento, quanto de poder interagir com quem tem, para que a gente possa ter essas trocas. E é isso, mais uma vez agradecer a todos que fizeram parte desse evento e me coloco à disposição, então, através dos comentários, para que a gente possa continuar. E é isso, obrigada a todos. Gostaríamos de agradecer à professora Elaine. Nosso muito obrigado por sua participação. Teremos um pequeno intervalo de 5 minutos e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!